Olá pessoal, graça e paz para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia Oficial. É sempre um prazer tê-los por aqui. No vídeo de hoje estarei dando continuidade no estudo da lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel. Hoje tratarei do primeiro tópico, o ambiente familiar de Samuel. Uma família que serve a Deus de todo o coração é um ambiente propício para o Pai Celestial levantar pessoas para a sua obra. No capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde Samuel nasceu não era perfeito, mas esse fato não impediu o projeto de Deus para a vida de Samuel. Onde nasceu Samuel? A Bíblia diz que Eucana era levita. Eucana, cujo nome hebraico é Elcana, significa Deus possuiu ou Deus criou. Era um levita, descendente de Coate, mas não da linhagem arônica, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 6, dos versículos 1 e 2, e versículos do 33 ao 38. A genealogia de Eucana, mencionada até a quarta geração passada, pode ser uma indicação de sua alta posição na sociedade. E, como é sabido, os levitas não tinham território, mas viviam entre as outras tribos. Por isso, sua casa estava localizada no território de Efraim. Assim, por linhagem, Eucana era levita e, geograficamente falando, foi identificado como um efraimita, de acordo com 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Eucana, chefe da família de Zofim, que deu origem ao nome da aldeia Ramataim Zofim. Esse nome, no texto hebraico, Ramataim Zofim, ocorre somente aqui no Antigo Testamento, tá? E a forma da palavra Ramataim indica duas elevações adjacentes sobre as quais a cidade foi construída. A identificação de Ramataim Zofim com Ramá é confirmada pela comparação dos textos de 1 Samuel 1.1 com 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, e o capítulo 2, versículo 11. Foi em Ramá que Samuel nasceu, viveu e morreu. Pois é, Ramá foi o lar dos ancestrais de Samuel e foi também o lugar do seu nascimento, de acordo com 1 Samuel, capítulo 1, versículos 19 e 20, e o capítulo 2, versículo 11, mas também foi o lugar de sua residência, de acordo com 1 Samuel, capítulo 7, versículo 17, o capítulo 8, versículo 4, o capítulo 15, versículo 34 e o capítulo 19, versículo 18. Também foi centro de sua administração judicial itinerante, de acordo com o que lemos em 1 Samuel, capítulo 7, o versículo do 15 ao 17. Mas Ramá também foi o lugar de seu sepultamento. Isso nós lemos em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1 e o capítulo 28, versículo 3. Bom, a proeminência de Ramá em 1 Samuel, capítulos do 1 ao 7, levou à sugestão pelos eruditos de que Ramá tornou-se o próspero centro religioso após a queda de Siló, registrada no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. A bigamia presente. O autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha duas mulheres. A poligamia é mencionada primeiramente em Gênesis 4:19, que nos diz assim: Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma é Ada e o nome da outra Zilá. A poligamia era um costume social aceito por todo o antigo Oriente Próximo, pois pelo código de Hammurabi, se a primeira mulher, a amada, fosse estéril, o homem podia casar-se com uma segunda. A permissão era dada somente no caso de esterilidade. Assim, a poligamia era praticada principalmente nas situações em que a primeira esposa não podia ter filhos, mas diversos outros fatores estimulavam essa prática, como, por exemplo, disparidade entre o número de homens e mulheres,
Segundo, necessidade de gerar grande quantidade de filhos para trabalhar nos campos ou para cuidar dos rebanhos. Terceiro, desejo de aumentar o prestígio e as riquezas da família através de múltiplos contratos de casamento. E quarto, a alta taxa de mortalidade de mulheres durante os partos. Na Bíblia, a maior parte dos casos de poligamia praticados por pessoas comuns ocorre antes do período da monarquia. Eucana provavelmente tomou uma segunda esposa, no caso Penina, por uma razão que era legítima no mundo antigo. Sua esposa Ana era estéril. A falta de um herdeiro era um grande problema no Antigo Oriente Próximo, como em muitas outras sociedades também. Tomar uma segunda esposa era uma forma de tentar resolver o problema da esterilidade. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis 16, 2. Embora muitos líderes do Antigo Testamento, como por exemplo Abraão, Jacó, Gideão, Davi e Salomão, tivessem mais de uma esposa, esta não era a intenção original de Deus para o casamento. Disse-lhe Jesus: pela dureza dos vossos corações, ele vos deixou escrito esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois, uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos 10, do 5 ao 9. A poligamia era tolerada, de certa forma, de acordo com Deuteronômio 21:15, que nos diz: se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e ambas lhe tiverem dado filhos, e o filho primogênito for da desprezada. Embora fosse tolerada, nunca a poligamia foi aprovada em Israel. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Deuteronômio 17, 17. Não obstante, a poligamia frequentemente causou sérios problemas, como vemos nesta história de Ana e Penina. Uma família piedosa. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para o adorar. O trecho hebraico diz miamim yamimá, literalmente de ano em ano, o que pode significar que Eucana ia regularmente a Siló. No Pentateuco, há referência a 3 grandes festas anuais de peregrinação: a Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos, em que todos os homens israelitas eram obrigados a comparecer, de acordo com o que lemos em Deuteronômio 16, 16, que nos diz assim: 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Na festa dos Pênzasmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Havia também a solenidade do Senhor em Siló, de acordo com o que lemos em Juízes 21, 19, que nos diz assim: disseram então: eis que de ano em ano se realiza a festa do Senhor em Siló, que está ao norte de Betel. A lei não exigia que a esposa acompanhasse o marido para as festas anuais, mas esta era evidentemente uma prática comum. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. Lucas 2, 41, 41. Fica claro que Eucana era um homem piedoso, não se descuidando de seus deveres e privilégios religiosos. A adoração constante oferecida ano após ano por Eucana e sua família estabeleceu um exemplo positivo de vida fiel e piedosa.
Siló era o centro religioso da nação. Na época dos juízes, Siló reteve seu lugar como o centro dos cultos ao Senhor. Havia outros santuários em Israel, especialmente o de Betel, onde, por um período, a Arca da Aliança ficou localizada ali, de acordo com Juízes 20, 26 e 27. A Arca da Aliança e o tabernáculo ficaram em Siló desde a época da divisão das terras em Canaã, fazendo desse lugar o centro religioso de Israel por mais de 3 séculos. Essa família subia para prestar culto ao Senhor dos Exércitos. A jornada de Ramá a Siló era cerca de 24 quilômetros. Assim, a distância relativamente pequena permitia que a família se deslocasse anualmente naquelas peregrinações para adorar o Senhor dos Exércitos. E é aqui que esse título ocorre pela primeira vez no Antigo Testamento. No hebraico, o tetagrama, tão famoso e impronunciável, que dentre muitas pronúncias podemos utilizar essa aqui, Yehoá, ou seja, Senhor, representa um nome pessoal do Deus de Israel, em distinção à designação geral para Deus conhecida como Elohim. Tsevaot, exércitos, é a tradução normal da palavra, e que, conforme o contexto, pode indicar as hostes de Israel, os corpos celestiais e as hostes angelicais. Portanto, o título Yehoá Tsevaot, ou seja, Senhor dos Exércitos, expressa a soberania do Senhor sobre todos os poderes terrestres e celestiais. Nesse nome há consolação, meu amado, porquanto esse poderoso rei guerreiro que encabeça um exército poderoso de seres é o nosso Deus, aquele que nos ajuda em nossos momentos de dificuldades. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje, conflitos e maltratos. Poligamia, rivalidade entre irmãos e oposição entre pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. O lar que Samuel nasceu não era perfeito, entretanto sua família era piedosa. E por falar em piedade, Paulo diz que ela é proveitosa para tudo. Por isso o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4,8. A palavra piedade, do grego eusebeia, remete-se à reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. Assim, se no lar existir a verdadeira piedade, não haverá desrespeito aos pais e nem abandono dos filhos. Bom, meus amados, nós vamos ficando por aqui, mas não deixe de assistir o próximo vídeo, pois é a continuação desta lição. Estarei tratando do segundo tópico, ou seja, Samuel, fruto de oração. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, curta o nosso vídeo dando aquele like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, não esqueça de acionar o sininho das notificações, porque assim você vai receber em primeira mão os nossos novos vídeos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.